Fala pessoal, boa noite, tudo bom? É, Agora vamos continuar com a outra aula. Vocês tiveram aula de biodigestão, né? De digestão anaeróbia, no caso, da última aula. A gente teve a aula de valorização agrícola do composto. Hoje a gente vai passar a aula de a matéria orgânica e o manejo ecológico do solo. A princípio é para ser uma aula bem rápida, vou tentar fazer ela em 10, 15 minutos. Não é uma aula, né? O objetivo é mais dar introdução para todo o material que eu vou passar para vocês lerem e responderem as perguntas, porque a ideia é ter um plantão de dúvidas para vocês. Eu vou enviar um e-mail para todo mundo depois, porque aí nesse plantão de dúvidas a gente pode tirar dúvidas tanto dessa aula quanto da aula anterior e principalmente dúvidas que vocês tenham acumuladas da matéria, porque na próxima quarta-feira a professora vai passar a prova para vocês fazerem, né? Então a ideia é a gente marcar um horário para isso. Então hoje eu vou passar o conteúdo mais rápido, assim, uma introdução e alguns textos bases para vocês lerem, alguns vídeos. A aula de hoje a gente vai falar sobre matéria orgânica e o manejo ecológico do solo, né? Revisando um pouco do que a gente fez das outras aulas. A gente falou da valorização agrícola do composto, então como o composto ele é um fertilizante orgânico composto, um condicionador de solo, um pouco do ciclo da matéria orgânica e dos nutrientes e os impactos ambientais dos fertilizantes sintéticos a gente passou por cima, né? Iniciamos a discussão da importância da matéria orgânica no solo ambiente tropical e hoje a gente vai falar mais das agriculturas e como é um manejo ecológico desse solo. A aula toda está principalmente baseada nesse livro da Ana Primavesi, que é o Manejo Ecológico do Solo. Ela é a grande precursora dessa discussão, né? Agricultura tropical, manejo ecológico, que quem quiser, né, tem esse livro à disposição para caso queira se aprofundar. Eu vou passar outros documentos base que tem bastante conteúdo também sobre o tema, mas esse é o livro mais antigo. Então, a gente mencionou essa questão de como que a matéria orgânica funciona no solo, os fatores ambientais, né, para garantir que ela que ela permaneça no solo e os fatores para que ela se degradem, né? Então, colocando alguns pontos que a gente colocou na outra aula, a gente tem a questão principalmente da umidade no solo e a temperatura, dois fatores extremamente importantes para a decomposição da matéria orgânica no solo, algo que a gente tem bem forte aqui no Brasil, ou seja, na temperatura altíssima comparada com a média de outros locais, né, principalmente na faixa tropical. A gente tem um clima tropical e subtropical em praticamente todo o território nacional, com variações, né, de tropical úmido e outras variações do tropical. No caso, a gente tem o outro fator, que é o fator da questão do manejo do solo, que não permite o acúmulo da matéria orgânica. Então, mesmo em locais que supostamente deveriam ter maior acúmulo de matéria orgânica, a gente tem um manejo inadequado, principalmente devido à aração, que a gente mencionou na outra aula, porque você injeta oxigênio e permite que os micro-organismos façam essa decomposição de toda a matéria orgânica em gás carbônico, em CO2. E aí isso é bem retratado principalmente aqui nos solos do Cerrado e também nos solos de Mata Atlântica, quando a gente olha o mapa brasileiro de onde a gente tem a expansão da fronteira agrícola, né? E solos mais preservados no sul, que muitas vezes mesmo com a aração, eles têm uma decadência menor de matéria orgânica, visto que a temperatura é mais baixa, principalmente na Serra Gaúcha, em outros locais. E aqui, né, a demonstração de principalmente nos locais mais preservados, no Pantanal, mas principalmente no Pantanal devido às áreas inundadas, mas principalmente na Amazônia, onde a gente tem ainda a preservação da floresta, que é um sistema ecológico de preservação da matéria orgânica, né? Que a gente vai explorar um pouco nessa aula. Então, por que falar tanto disso? A gente tem um provérbio, uma frase, sei lá como chama isso, que o pessoal coloca, tem no livro da Ana Primavesi, não sei o autor desconhecido, né? Que é a questão do solo sadio, a planta sadia e o ser humano sadio. Então, o solo ele é o substrato, ele é a base de toda a vida no planeta. Nós pisamos no solo, as plantas vivem do solo, né, extraem todos os nutrientes deles,
os animais se alimentam das plantas, os carnívoros se alimentam dos animais que se alimentam das plantas e nós nesse meio do caminho aí, como onívoros. Então, a ideia do manejo ecológico do solo e das agriculturas ecológicas e outras é entender que o solo ele é o mais importante nesse processo. Então não existe uma planta que fique sadia sem a gente olhar para o solo. E logo não teremos ser humano sadio se a gente não olhar para um solo sadio. Obviamente existem outras agriculturas, né? Hoje em dia a gente tem expansão muito grande, não muito grande, mas principalmente em mídia, da hidroponia, que pressupõe o plantio sem o solo, mas que vai na contramão dessa lógica da agricultura orgânica, né? Quando a gente pega e relembra um pouco do que é o solo, você vai ter várias definições. Você vai ter a definição da engenharia civil, que é tipo solo é tudo que você consegue cavar manualmente e outras ideias de divisão, mas basicamente do ponto de vista agrícola utiliza-se muito a divisão da camada arável e camada não arável, camada orgânica e camada inorgânica, né? A camada de rocha. Quando a gente faz esse olhar mais genérico, a gente tem aqui, né, o horizonte O, que é o horizonte orgânico, principalmente a camada orgânica do solo, onde acumula vegetais, animais mortos, folhas, normalmente aquela faixa preta. A gente tem na maior parte dos solos essa camada muito fina, e aí você tem o horizonte A, que é o primeiro solo mineral, né, ainda um pouco mais escuro, que contém o humus. No geral, essa camada toda acaba sendo a camada arável, e depois você tem outras camadas que vão até chegar na rocha mãe, né? Cada vez mais profundo, maior a presença de rochas. E aí essa imagem ilustrativa que eu acabei encontrando para mostrar o como as raízes vão avançando. No geral, na camada arável é a maior concentração das raízes, né? Dificilmente você tem árvores e plantios, cultivares agrícolas, que você tem uma expansão muito mais profunda das raízes, com exceção de plantas de cerrado e algumas outras que mandam raízes mais profundas. Isso é muito importante na nossa lógica, porque dentro da questão do manejo ecológico, a gente sempre vai procurar expandir essa camada escura do solo, camada arável, a camada permeável, né? Que vai ter mais concentração de humus, vai ter uma maior presença de raízes. Então entra a lógica do solo morto e do solo vivo. Ou seja, um solo morto é um solo com pouquíssima matéria orgânica. Normalmente é o solo da agricultura convencional, onde você tem o desenvolvimento da raiz muito superficial, ele não vai mais profundo que isso, porque você não tem matéria orgânica, você não tem micro-organismos e macrofauna, não tem fungo, não tem bactéria, não tem minhoca, e não tem uma série de outros, né? Tatu-bola, lacraia e várias outras coisas que indicam que aquele solo tem qualidade como num solo de floresta. Isso impede que você tenha o desenvolvimento de raízes mais profundas, o solo não ficou permeável, uma série de coisas que vocês vão ver no documento. O uso do composto que a gente falou, ele atua principalmente na fertilização e na adubação, ele auxilia no manejo do solo, mas não age diretamente sobre ele, porque apesar dele deixar o solo mais fofo, reter mais água, uma série de coisas, você ainda consegue destruir essa matéria orgânica, né, por meio da decomposição, se você continuar arando sucessivamente. E você não mexe em alguns outros pontos da agricultura, né, que é o controle de pragas e doenças, a irrigação e o tipo de cultura e biodiversidade. Por isso surge uma série de manejos agrícolas, que aí você vai ter série de agriculturas, né? A agricultura biodinâmica, muito associada a alguns ensinamentos do Rudolf Steiner, que vai inserir coisas que vai sofrer uma série de críticas, porque mexe com questões mais filosóficas, ele vai falar de horóscopo e outras coisas. Por muito tempo também se julgou a agricultura biodinâmica por falar das fases da Lua, mas hoje em dia já é comprovada a influência de fases da Lua na agricultura. Você vai ter a própria agricultura orgânica, né, que normalmente a agricultura orgânica ela é um guarda-chuva que inclui todas essas outras e é a mais falada por ser a agricultura normatizada. Normalmente a agricultura tem um viés mais agronômico-técnico, e aí várias outras nomenclaturas de outros tipos. Agricultura sustentável, que é um termo super nada a ver, tipo, não diz nada.
é tipo sustentabilidade, né, que fala tudo, mas não fala nada no fim das contas. Se é agricultura natural, que ela tem origem no Japão, é um método específico. Agricultura sintrópica, principalmente disseminada pelo Ernest Goethe, que ele fala do conceito de sintropia. E agricultura ecológica ou agricultura agroecológica, principalmente disseminada pela Ana Primavesi, que é uma busca de trazer o orgânico de um ponto de vista mais científico para outras bases que vocês vão ver bastante no texto e a gente vai pontuar. Para entender meio que essa bagunça de nomes, é importante entender um pouco da história. Eu não vou me aprofundar muito, mas vou deixar aqui caso alguém queira pesquisar. A agricultura biodinâmica, ela tem origem em alguém que não é agrônomo, não é um técnico da área, não é um acadêmico do ponto de vista de produção agrícola, por isso que ela incorpora uma série de outros conceitos de astrologia, calendário lunar e até a mesma alquimia. Ela surge do Rudolf Steiner, inclusive, que é precursor de outras temáticas, né, de pedagogia, né, principalmente. Mas as bases técnicas, principalmente, vão iniciar a discussão com o Albert Howard. O Howard, ele também é o pai da compostagem e o primeiro livro dele, né, é o Testamento Agrícola. Ele vai buscar justamente os conhecimentos lá na Índia e ele vai ser o primeiro precursor a discutir a importância de uma agricultura mais ecológica, de um manejo ecológico do solo, né? E aí ele vai falar que a saúde do solo, planta, animal e homem é único e indivisível, mas que o termo orgânico só vai surgir em mais ou menos 1940, né? Quase 20, 30 anos depois, mais ou menos uns 20 anos depois de ser publicado o livro do Howard, com os resultados da sua pesquisa. E, no caso, a questão de agricultura orgânica e essa questão do solo vivo só vai vir em 43, né, com o livro The Living Soil. O Howard ele vai ser o principal de analisar a agricultura como algo mais complexo e falar que a gente tem um problema muito sério em manejar a partir da perspectiva do fertilizante mineral, né, que é a perspectiva do Liebig, que usa o nitrogênio, fósforo, potássio, e que o problema do nosso sistema agrícola está muito pautado nisso. A agricultura orgânica, especificamente, é a mais fácil da gente trazer aqui para vocês pesquisarem, porque ela é uma agricultura que ela não é tão filosófica quando você parte para a certificação orgânica, né? Você tem a agricultura orgânica do ponto de vista filosófico, aí vocês podem explorar muito textos associados a isso, mas hoje em dia ela está muito mais no campo do tecnocrático de definições. No Brasil, ela é normatizada pela Instrução Normativa 46 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, mas que a gente pode sintetizar como é uma agricultura que ela usa semente de sistemas orgânicos, ela não pode utilizar nenhum tipo de fertilizante sintético, né, os agroquímicos que a gente chama, junto com isso não pode utilizar, né, os agrotóxicos, os defensivos agrícolas, quando o pessoal tenta suavizar um pouquinho, de origem sintética, e também proíbe o uso de sementes transgênicas. Então é aquele Tzinho que tem no que vocês comem, significa que não é orgânico, se usa os fertilizantes sintéticos, os defensivos agrícolas, você tem defensivos agrícolas naturais, quem quiser dar uma olhadinha na IN, tem uma série de alternativas que você pode utilizar como defensivo natural, né? Você tem os óleos, principalmente, óleo de inim, óleo de soja, por exemplo, são defensivos naturais. Você tem calda bordaleza, você tem o próprio uso de álcool e detergente, são alternativas, e outras alternativas de manejo biológico integrado. Quando não usa nenhuma dessas práticas, a gente chama de orgânico, né? Um produto orgânico, que no Brasil é esse selinho aqui quando ele é certificado. Alguns pontos positivos, né, da agricultura orgânica, que é extremamente importante. Vários estudos já mostram que ela reduz muito a erosão do solo, cerca de 4 vezes menos erosão do solo do que na agricultura convencional. Principalmente a agricultura orgânica, ela está muito associada, né, ao não uso do fertilizante sintético. O não uso do fertilizante sintético ocasiona o uso de fertilizantes normalmente de origem orgânica com altas concentrações de material orgânico.
o que aumenta muito a matéria orgânica no solo, aumenta o estoque de carbono, aumenta a saúde do solo, reduz o uso de defensivos, mesmo que sejam defensivos naturais, né? Porque aumenta a saúde do solo devido a uma microbiota mais ativa. E uma série de outros impactos ambientais, como redução na lixiviação, reduz emissões de gás de efeito estufa, mas também aumenta bastante a biodiversidade e menor gasto energético. Como você não tem o uso de defensivos agrícolas sintéticos, apesar de alguns defensivos naturais ter impacto na biodiversidade, como o óleo de nim, né? Ele mata formiga, ele mata lagarta, ele mata abelha, ele mata mosca. Ele é menos agressivo no sentido que se você esparrar ele no ar, ele é muito biodegradável, então ele se decompõe muito rápido e o impacto dele é menor, então você tem um aumento maior da biodiversidade. Um livro, né, importante do movimento ambiental mundial é o Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que narra como a aplicação de agrotóxicos destruiu todos os insetos nos Estados Unidos, e aí teve uma primavera que não tinha pássaro, porque os insetos estavam morrendo, os poucos insetos que sobravam, eles estavam muito contaminados de agrotóxico, os pássaros comiam esses insetos, levavam para o seu ninho, os pássaros morriam, ou os pássaros que botavam os seus ovos ficavam com a casca muito fina e não eclodia, e uma série de reações em cadeia. Mas a gente vai ter a agroecologia, que vai falar, e a agricultura agroecológica, né, a agricultura ecológica da Ana Primavera, que vai falar a agricultura orgânica, né, ou seja, trocar esses insumos não vão ser suficientes, porque somente trocar os fatores químicos por fatores orgânicos certamente é um processo orgânico, mas ainda não é um processo agroecológico. No caso, a gente continua com uma série de problemas, que é não entender como a natureza funciona, principalmente. Ou seja, a gente continua, ela fala, né? Continuar combatendo sintomas e não as causas. A gente vai querer matar uma praga que vai aparecer, vai querer combater uma doença, mas a gente não entende o porquê essa doença está se manifestando, ou porquê essa chamada praga, né? Ou indicador dentro da visão ecológica está apontando. Nesse sentido, ela atua, né, que a agricultura orgânica ela só é agricultura convencional com alguns insumos orgânicos. E para a gente passar para um manejo ecológico do solo, aí a gente vai ter a perspectiva principalmente da agroecologia, né, que é um passo à frente nessa discussão da agricultura orgânica, que é nada mais, nada menos que a aplicação de conceitos e princípios ecológicos para desenhar agroecossistemas sustentáveis. A gente vai se basear, né, em mecanismos para que os próprios sistemas subsidiem a fertilidade do solo, sua produtividade e sanidade. Nada mais é que a aplicação dos conceitos da ecologia no manejo e no desenho dos nossos sistemas agrícolas, que aí a gente vai trabalhar principalmente, né, na lógica de... Passou o vídeo aqui, né, um videozinho, depois eu vou voltar. Na lógica de que a agricultura convencional e a orgânica, elas olham para uma cultura e para uma parcela. A agroecologia e a agricultura agroecológica, principalmente, ela vai olhar para o agroecossistema como um todo, que é o que você tem que desenhar. Então, a gente tem essa charge da agroecologia, justamente ela corta, né, o agrotóxico, o transgênico e o desmatamento, porque ela busca trabalhar dentro da lógica da floresta. Como por uma série de sistemas, né, conservação e regeneração do solo, eliminação dos agroquímicos, sistema natural de combate de pragas, que vocês vão poder ver nos textos que eu passei, que eu vou passar, né, no caso, colocar no sistema, e alguns vídeos que eu vou colocar que são bem importantes que vocês assistam. Esse é um dos principais vídeos para vocês assistirem do Agenda Goethe, o Vida em Sintropia, vai mostrar como uma experiência no Brasil trabalhou com solo muito decaído e o passo a passo de recuperar esse solo até chegar no sistema agrícola avançado, mas algumas práticas principalmente, né? A cobertura do solo é uma prática do manejo ecológico base, é a mais importante de todas, é não deixar solo exposto. Por quê? Uma das principais questões é que o solo exposto ele está sujeito à erosão, ele está sujeito à lixiviação muito forte, a desagregação das partículas do solo, elas vão ficar sujeitas à erosão,
a perda da matéria orgânica, porque você vai ter insolação e uma degradação mais forte do material. O impacto da chuva é muito forte e também vai acontecer uma coisa com as plantas que estão naquele solo, que é a temperatura no solo vai ficar muito alta e, consequentemente, no entorno das raízes. Quando essa temperatura começa a aumentar muito, notem o que acontece. Aqui é uma lógica para as plantas de ambiente tropical, tá? Porque as plantas de ambiente temperado elas têm outra curva de temperatura. Quando a temperatura aumenta, a gente tem uma situação que aqui em vermelho é a respiração da planta, ou seja, o que ela gasta de energia, e aqui é a fotossíntese, o que a planta produz como energia como um todo. Percebe que quando a gente está chegando próximo dos 20 graus, é o ponto ótimo da área verde, ou seja, é quando existe a maior diferença entre a taxa fotossintética e a taxa de respiração. Isso daqui, essa diferença é o que? Tudo que ela não gasta de energia, ela acumula. É o anabolismo da planta, onde ela vai produzir os frutos, a planta vai crescer. Mas percebe que antes disso, ela vai ter taxas baixas, né, de crescimento vegetal, porque a respiração, a taxa fotossintética é baixa e a respiração da planta ainda é baixa, mas comparativo à taxa fotossintética é alta. E quando a gente passa desse ponto aqui, né, a gente tem no ambiente tropical, no geral, a gente tem uma curva que a partir dos 20 vai variar de planta para planta, né, as Amazônia, Mata Atlântica, etc. As plantas adaptadas, isso vai depender da fisiologia vegetal. A gente tem que a partir dos 20, 25 graus de temperatura do solo, das raízes principalmente, a gente vai ter uma queda do crescimento vegetal, da taxa de crescimento, porque a partir daqui a respiração começa a ficar muito maior e a taxa fotossintética já está no ótimo, a taxa fotossintética chega no ótimo próximo dos 30 graus, porém em 25 graus, 20 graus, ela já é muito alta, só que a respiração começa a passar. E aí a partir desse ponto aqui, no caso desse gráfico, em torno de 35 graus, você tem um momento em que a respiração é superior à fotossíntese. O que acontece quando a respiração é superior à fotossíntese? A planta consome todo o tecido vegetal e ela não cresce, ou seja, ela vai entrar numa fase de decaimento e morte que ela inicia aqui depois, né, dos 35 graus. Então a gente pode dizer que em torno dos 20, 25 graus está o ponto ótimo de crescimento das plantas no solo. O que não significa, né, na Amazônia você tem temperaturas de 35 graus, 37, mas a temperatura dentro da floresta e principalmente no solo, elas estão abaixo, né, está em torno dos 20, 25 graus. Por isso, a importância extrema da cobertura do solo para garantir essas temperaturas mais baixas. Outras alternativas de manejo ecológico é a adubação verde. A adubação verde são plantas que nitrificam o solo, ou seja, você planta ela e ela tira nitrogênio da atmosfera e coloca no solo. É uma adubação verde, por quê? Porque ela traz nitrogênio por solo sem você ter que usar fertilizantes externos. Outras técnicas de adubação verde é plantar gramas que crescem muito rápido, porque elas vão utilizar os nutrientes do solo para crescer, onde nenhuma outra planta ia crescer, e você roça ela e faz adubação. A rotação de culturas é trocar as culturas para que você tenha absorção de nutrientes diferentes, né? Os policultivos, porque quando você tem vários tipos de planta no mesmo local, elas absorvem nutrientes por taxas diferentes e principalmente cada planta está associada a uma microbiota do solo diferente, então você tem um solo mais diverso. Os cultivos com os estratos florestais, né? O extrato florestal impede a isolação do solo, permite a ciclagem de nutrientes, você tem a preservação da biodiversidade, interceptação de chuva, uma série de coisas. Aqui um cultivo agroflorestal. E acima disso tudo, a gente tem a discussão da diferença de agricultura agroecológica, né? Ou agroecologia como ciência e agricultura, mas a agroecologia como movimento, porque existe uma compreensão que para a gente avançar nessa perspectiva de uma melhor agricultura, a gente precisa não só mudar o modelo agrícola,
mas mudar o sistema agroalimentar e toda a cadeia que envolve a cadeia da agricultura, né? Então a gente vai trazer a importância do cooperativismo, do associativismo, a questão do desenvolvimento rural sustentável, justiça social, a economia solidária e equidade de gênero e o feminismo, né? O papel da mulher na produção agrícola, principalmente a reforma agrária, porque se entende que não dá para se produzir de uma maneira agroecológica em larguíssima escala se a gente não tiver muita gente no campo produzindo, porque é impossível você, né, seguir preceitos ecológicos com o maquinário agrícola que a gente tem hoje, com o modelo agrícola. Então aqui também tem um outro conteúdo para vocês verem. Aqui um quadro, né, dizendo a diferença de agroecologia e agricultura ecológica, né, onde na agroecologia você conhece o produtor, é baseado na confiança, diferente na agricultura ecológica, que é a certificação, você nem sabe quem é o agricultor. Você tem na agroecologia os circuitos curtos, ou seja, você vai se alimentar de coisas que estão próximas da sua casa, para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, diferente na agricultura ecológica ou agricultura puramente orgânica, que tanto faz isso. Ela está olhando só para a parcela de produção, né? Só para o seu agroecossistema, só para a fazenda, e não para a relação além da fazenda. A variedade e uma série de outras coisas. Aqui são os textos bases para vocês depois darem uma lida. Esse da matéria orgânica do solo vai falar um pouco sobre os tipos de matéria orgânica, como funciona. Esse não é imprescindível de leitura, mas eu vou deixar caso vocês queiram se aprofundar um pouco sobre como que funciona a matéria orgânica no solo. Ele é bem curto também, tem umas 30, 25 páginas, mas esses outros dois que são bem interessantes, né, vão detalhar em características mais científicas e técnicas, isso que eu expus de maneira mais geral, que é a agroecologia, introdução em conceitos. Aqui ele vai falar mais sobre a teoria por trás das coisas, como a agroecologia surgiu, quais são as agriculturas envolvidas na agroecologia, os conflitos, e o manejo agroecológico do solo, que vai ser mais técnico, vai falar sobre como manejar o solo e algumas das suas alternativas. E aí, com base nesses documentos, vocês vão conseguir responder algumas das perguntas norteadoras, além do momento de discussão que a gente vai ter. Eu vou enviar sugestões de datas, aí vocês respondem depois. Alguns vídeos, esse primeiro vídeo eu sugiro muito que todos assistam, ele é bem interessante para dar um caráter prático para tudo isso que eu apresentei, e alguns outros vídeos, né, principalmente esse vídeo da Ana Primavesi, é um canal de conteúdo dela, infelizmente ela faleceu, foi nesse ano de 2020, mas que tem muito conteúdo que ela produziu, e alguns outros vídeos que vão falar sobre questão de agricultura agroecológica. Então, de novo, qualquer dúvida que tenham, né, me enviem e-mail, pode mandar mensagem, eu passei o número para vocês enviarem, e qualquer coisa eu estou disponível. Eu vou enviar para todo mundo um e-mail para a gente marcar o plantão de dúvidas antes da prova, e aí a gente aproveita para discutir também essa aula. Até mais para todos, qualquer dúvida envie.